pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Comezaína Sociológica. E hoje ficamos com um autor que é um dos clássicos da sociologia, né? Max Weber, um dos três autores clássicos da sociologia, o Marx, Weber e Durkheim. Hoje então ficamos com Max Weber e o desencanto do mundo, né? O que seria o desencanto do mundo do ponto de vista do Max Weber? O Weber, pessoal, é um autor que vai dizer que a sociedade industrial e todo o progresso científico que a acompanha é um processo que se deve a um aumento da racionalização e que traz imensuráveis benefícios para a nossa sociedade, mas também é um processo que vem acompanhado ali de muitos retrocessos sociais. E esses retrocessos sociais têm que ver com um aumento da burocracia e um aprisionamento dos indivíduos numa espécie de jaula de ferro da racionalidade. Então a gente vai tentar entender um pouquinho nessa aula de hoje o que é essa jaula de ferro da racionalidade, tá certo? E antes disso é interessante perceber como o Weber caminhava com seus estudos de sociedade, né? Porque ao contrário, por exemplo, do que fazia o Durkheim, que tomava a sociedade como um organismo, como se os indivíduos fossem peças de uma engrenagem maquinal, né? Para o Max Weber é o contrário. O Weber ele acreditava que os estudos de sociedade não teriam como ser verdadeiramente objetivos, né? De uma objetividade muito precisa, porque o comportamento social passa em larga escala pela ação social. A ação social é o que Weber chamou de ação dos indivíduos, né? A ação que emana do indivíduo. E esse tipo de ação tem sempre um fundamento muito subjetivo, né? Um fundamento subjetivo que tem relação com a cultura. Então, na sociologia do Weber, há uma espécie de tentativa de produzir um elo muito refinado entre o indivíduo e a cultura, certo? Já não ali uma sociedade como organismo, mas uma sociedade em que o indivíduo e a ação de indivíduos singulares acaba ocupando um papel central e influenciando os rumos da história, né? Então, o que todos esses autores clássicos, chamados autores clássicos da sociologia, têm em comum, tanto Marx como Weber como Durkheim, é que eles estão pensando a passagem de uma sociedade tradicional para a moderna e científica sociedade industrial. Então, o que acontece nessa transição, né? Quais são os impactos na vida social, os impactos nos valores, os impactos no modo como nós produzimos a nossa vida material? Então, cada um desses autores vai observar coisas diferentes em todo esse processo, né? O que os diferencia também é o método, né? E aí, se você coloca que o que diferencia esses três autores é o método, você não erra, né? Marx ali muito arraigado na questão da economia, do trabalho, da produção da vida material. O Durkheim com um olhar mais panorâmico sobre a sociedade, né? Tentando entender ali a sociedade, meio que trazendo métodos da biologia, entendendo a sociedade como um organismo social, e o Weber dando essa centralidade para a cultura e para o indivíduo, né? Esse peso sobre o indivíduo e sobre a cultura, tá certo? Então todos se situam nessa passagem, né? De uma sociedade tradicional para uma sociedade moderna. E aí a gente estava ali entrando no assunto da jaula de ferro da racionalidade, né? Que a gente falou no começo desse vídeo. Então vejam só, se a sociedade industrial é razão de muito progresso, é também razão de um empobrecimento da vida social, ao ponto em que a burocracia faz com que os indivíduos tendam a se posicionar numa sociedade como essa por relações de custo-benefício. A ação sempre obedece a um cálculo de custo-benefício, ao passo então que a orientação moral, a orientação benevolente que uma ação poderia ter, já é algo jogado ali para segundo plano, né? Weber então vai pensar que isso acaba aqui esgarçando as possibilidades de desenvolvimento do sujeito. Sujeitos agora não mais preocupados com o desenvolvimento pessoal, com o florescimento de outras sensibilidades possíveis, agora é um sujeito que está muito mais preocupado em otimizar a sua ação. É uma ação então com um fim muito claro, é uma ação instrumental, claro que é uma ação feita de instrumento
para um fim. E o fim tem a ver com a maximização dos lucros, com a maximização dos ganhos, com um bom desempenho da burocracia. Então, todo tipo de relação sentimental, todo tipo de entendimento da identidade e dos afetos acaba ficando a segundo plano, o que leva a um desencanto do mundo. O desencanto do mundo, então, é esse mundo que cai numa jaula de ferro da racionalidade. Por que jaula de ferro? Porque isso, de alguma maneira, aprisiona, coloniza o nosso pensamento, certo? Então, esse sujeito que age por custo-benefício é um sujeito que tende a existir num mundo sem brilho, né? Um mundo esgarçado pelas relações de mercado, que tendem a invadir o campo das nossas trocas entre si, né? O campo de todo o sentimento. O mercado domina nossas relações sentimentais, né? Isso, então, para o Weber é o sentimento do mundo. E aí o que nós fazemos, né? Quando chegamos num ponto como esse, qual é a saída? O Weber vai dizer, o Weber não acreditava em nenhum outro modelo de sociedade, né? Numa sociedade desenhada ali, onde homens, mulheres e todos os demais estariam em pé de igualdade. O Weber não acreditava nesses modelos, mas ele acreditava que dentro de uma democracia liberal seria possível que nós impuséssemos limites à burocracia. Então, o que se trata? Se trata de circunscrever a burocracia a um parâmetro aceitável, um parâmetro em que nós não fiquemos reféns desse sistema, que, se por um lado agiliza processos, agiliza a produtividade e faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade farta em recursos, por outro, enfraquece a nossa vida individual, social, sentimental, afetuosa, certo? Então, o que se trata é circunscrever a burocracia dentro de limites que sejam aceitáveis numa democracia liberal. Perfeito, então, pessoal. Então, esse é Max Weber. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, espalha o nosso conteúdo, porque isso ajuda muito a gente. E se tem outros autores que você gostaria de estar estudando aqui na Comezaina Sociológica, então comenta aí, bota aí nos comentários que autores, que autoras você gostaria de ver aqui na Comezaina, tá certo? Então fiquem bem, se cuidem, um beijão e até a próxima!